Salve, salve! Boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui com uma participação muito ilustre, muito importante para a gente nesse projeto de resgate do EPC, na memória do EPC, dos EPCs. Foram realizados há cerca de 40 anos, os primeiros, né, no início da década de 80, meados da década de 80, início da década de 90, foram 4 encontros populares de cultura que foram uma referência aí para o pensar cultural no Estado e até com uma referência para o país também, né, com a participação de milhares de pessoas de todo o Estado. E a gente teve a grande honra de ter, entre aqueles que vieram palestrar e depois debater, depois caminhar com a gente nesse movimento histórico, o Carlos Frederico Marés, que na época, o Marés era presidente da Fundação Cultural lá de Curitiba, e eu não vou falar muito sobre ele, que eu vou pedir, Marés, muito obrigado pela sua participação, né, mas a única coisa que eu vou dizer é que você foi e será sempre um dos gurus aí, não sei se você gosta dessa expressão, mas guru no sentido de que uma pessoa onde que nós bebemos muito na sua fonte, né, e continuamos bebendo, tá? E aí eu agradeço a sua participação aqui com a gente, eu e a Márcia Betânia vamos ter o prazer e a honra de entrevistá-lo, né, a ideia é puxar pela memória mesmo, né? Então, muito obrigado da sua participação. E eu queria que você começasse falando de onde você vem, quer dizer, você vem de onde, você é de Curitiba mesmo, você nasceu quando, como é que você começou a construir sua trajetória profissional e pessoal que hoje é tão exitosa e que é uma referência não só para a gente, mas para pessoas que militam na área do direito e da cultura em todo o país e com referência que extrapola até o país. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com a Márcia e com vocês, Evaldo, porque realmente o IPC, o Encontro Popular de Cultura de Minas, foi naquele momento muito importante. Mas não foi só em Minas que ocorria praticamente em muitos lugares do Brasil. Então, era a evolução cultural da pós-ditadura, não é? Eu acho que isso é importante deixar marcado, que era a saída da ditadura, o início da democratização, e eu, pessoalmente, eu não nasci em Curitiba, eu nasci nas margens do Iguaçu, no Rio Grande Contestado, aqui no sul do Paraná, mas vivi em Curitiba praticamente minha vida inteira, me formei, estudei em Curitiba, e em 1970 saí para o exílio, exatamente por causa da ditadura, né, e por causa do movimento estudantil. E passei 10 anos no exílio. Então, quando eu voltei no final de 79, eu saí em janeiro de 70 e voltei no finzinho de 79. Quando eu voltei, era o início do processo de democratização, ainda na ditadura, mas já com anistia. Então, é claro que imediatamente que eu voltei, passei a participar dos movimentos sociais e da luta política que era uma luta política centrada fundamentalmente contra a ditadura. Então, todo o movimento era concentrado para o fim da ditadura, né, para terminar a ditadura, portanto, diretas já e todo esse movimento. E aqui no Paraná, e eu acho que isso aconteceu em grande parte no Brasil, você passou a ter uma discussão de como seriam os governos estaduais que iniciariam em janeiro de 83. Porque as eleições para governo estadual eram diretas e a gente estava participando diretamente nessas eleições com candidatos democratas, né? Através do MDB, não é? Bom, ocorre que aqui no Paraná nós formamos um grupo que se chamava Grupo de Política de Cultura, que era justamente para discutir o que fazer no movimento contrário à censura, no movimento contrário à unidade cultural que se tentava promover, uma cultura de elite sem participação popular.
Então, aquele grupo que chamava Grupo de Cultura para o Governo do Estado, era muito amplo, e a ideia era o que a gente chamava na época, não era exatamente de cultura popular, mas era de democratização da cultura. E tinha um sentido de valorização, era essa palavra que exatamente usava, de valorização das culturas locais. E, muito especialmente nessa palavra valorização, a gente forçava para demonstrar que valorizar significa exatamente reconhecer o valor. Não é dar valor, mas é reconhecer o valor. Então, as políticas que a gente imaginava que o Estado tinha que ter eram no sentido de abrir portas para que as culturas, as múltiplas culturas do Estado e da cidade aparecesse, se mostrasse, tivesse espaços de demonstração. E quando o governo do Paraná ganhou, através de um governador chamado José Richa, e o prefeito, que então era nomeado, foi nomeado um prefeito democrata e grande companheiro, que chamava Maurício Freire. E chamou a mim e ao meu grupo para demonstrar a Fundação Cultural. Então, nós colocamos essa ideia de valorização da cultura local. A gente preferia chamar de local na época, exatamente porque dizia que as manifestações são tão diversas que elas não podem ser qualificadas em uma só como popular, porque elas também não fossem popular, né? Elas tinham que ser locais. E ao mesmo tempo que eu fazia esse movimento com a cultura, eu fazia um movimento que eu, como advogado, fazia um movimento de discussão com os antropólogos sobre os direitos dos povos indígenas do Brasil. E acabou depois da minha tese de doutorado ser o direito dos povos indígenas. E a dissertação do mestrado ser o patrimônio cultural, a proteção do patrimônio cultural, juridicamente falando. Então, as duas teses em direito acabaram saindo dessa perspectiva que vi imediatamente depois do meu retorno para o exílio. Então, essa ideia da valorização da cultura local era praticamente casada e pronta, né, com o IPC, com o que surgia em 85. Nós assumimos a prefeitura, a Fundação Cultural de Curitiba, em 83. E daí a construção dessa política, quando essa política começou a ser construída, que eu acho que tem coisas incríveis que nós fizemos, que foi 6 anos, né? Incríveis feitas aqui, ela é mais ou menos contemporânea do EPC e dos movimentos, como o Guarnieri, São Paulo, os movimentos que funcionavam mais ou menos parecido. Marés, nessa época, você começou a sua fala aí, que realmente isso, a gente vivia uma efervescência política e cultural no país. Política, que era o processo de redemocratização. Eu acho que lá na frente a gente pode falar um pouco como que 40 anos depois a gente teve à beira de, se você quiser, à beira de um retrocesso incrível nesse país, né? Até oportuno que a gente está discutindo isso no momento em que a democracia esteve e, ao meu ver, ainda está em um risco, né? Mas sobre essa questão específica, a gente conversa depois. Mas a gente tinha também um momento muito importante, você falou que a questão dos movimentos indígenas, né? Teve a Constituinte, as diretas JAS que não passou, mas vieram aquela leva de governos democráticos, como o caso lá de Curitiba, do Paraná. Mas você tinha a questão da Constituinte, né? Você falou de direitos indígenas aí, me parece assim que você teve uma série de lideranças, acho que no próprio EPC se discutiu muito isso. E eu noto que você fez as suas teses e você continuou e continua atuando nessa área, né? Assim, de defesa e tal. Não, por acaso você chegou a presidente aí da FUNAI, né? Exato. Foi já no governo de Fernando Henrique ali, né? Me parece.
2000, naquele final da... 2000. Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, né? Que já resgatasse um pouco o seu... Você falou de duas questões, a questão da questão indígena, que de uma certa forma está ligada à questão da cultura, né? Também, né? Que de uma certa forma não, está intrinsecamente ligada. Para a gente, antes da gente entrar no EPC propriamente, vou tentar aprofundar um pouco essa questão dessa trajetória sua aí na questão indígena e como é que você vê esse movimento, principalmente o capítulo dos direitos indígenas, como outros, é um capítulo muito, muito forte, né? Pessoas como você fizeram. E agora estamos aí com o marco temporal, essas coisas. Fala um pouco sobre isso, por favor. De como isso, você trabalhou isso, e que vitórias e derrotas você considera que teve nessa área aí, como diria o Daci. Então, a questão indígena é uma questão muito especial desse momento, né? Do momento que se inicia com a democratização, o processo de democratização, mas ele não é só a democratização, porque também é o movimento dos próprios povos indígenas. Eu acho que quando os antropólogos passaram a entender a necessidade de dar protagonismo para os povos indígenas, porque senão ia ser um genocídio total, os antropólogos entenderam, principalmente Silvio Coelho dos Santos, que é um antropólogo aqui de Santa Catarina, já falecido, que era o presidente da Associação Brasileira de Antropologia. O Silvio entendeu esse processo e chamou alguns advogados, alguns juristas e tal, para discutir a questão do direito indígena. E um dos advogados que foi chamado, talvez pela proximidade, porque trabalhava questões de culturais, etc., fui eu. E, na verdade, eu fui um dos chamados, eram muitos, mas praticamente o único que deu continuidade, junto com os antropólogos, aos estudos daquele momento. Então, a minha ação junto aos povos indígenas sempre foi muito junta, muito ligada, muito íntima com a ação da chamada valorização das culturas locais. Entendendo também que as culturas locais abrangiam as culturas indígenas, obviamente, como as culturas populares. Não é? Pois bem, os indígenas conseguiram uma articulação muito grande no processo de redemocratização e no processo constituinte. Numa ligação entre eles, uma organização que eu acho das organizações mais interessantes que a gente pode estudar, organizações sociais, movimentos sociais mais interessantes e mais sólidas que a gente pode ver na América Latina, no Brasil e fora do Brasil, mas os indígenas, que eles começaram a se articular de uma forma muito interessante, que eles passaram a se articular os indígenas que tinham conhecimento na sociedade hegemônica, na sociedade capitalista, mas baseado fundamentalmente nas lideranças tradicionais que tinham pouco conhecimento da sociedade capitalista e muito conhecimento da sua própria sociedade. Então, essa ligação entre os chamados indígenas intelectuais e os indígenas de lideranças tradicionais deu um caldo muito positivo para a Constituinte. Então, os indígenas discutiram aquele texto da Constituinte. Naquele texto da Constituinte, embora tenha tido orientação, tenha tido discussão, tenha tido participação de intelectuais não indígenas, na discussão, a decisão, a formatação do texto é fundamentalmente indígena. E discussão nas aldeias, não é? Porque eu me lembro, por exemplo, escalado para discutir sobre o texto, primeiro o que significava o processo constituinte e que texto tinha que estar na Constituição em aldeias longínquas. Eu estive com os Bacuxi, estive com o Yanomami, estive com o Ticuna, discutindo a Constituinte. Discutindo propriamente não, porque eu ia lá apresentar e eles discutiam, né? E daí eu dava uma resposta, não era eu que discutia com eles, eu apenas fazia essa ligação, né? Não só eu, muitas outras pessoas. Então, havia esse movimento que foi extremamente importante para que a Constituinte tivesse, o texto da Constituição saísse como saiu. Marés, a gente estava falando aí da Constituinte, né? Que além da questão, você falou da questão indígena, da importância da mobilização,
E naquele momento que você vivenciou, e a questão da cultura no geral, assim, pensando o capítulo da cultura, você que você naquela época você já era presidente da fundação, né? Sim. Cultural, e você falou do grupo que tinha em Curitiba para influenciar lá, mas e na Constituinte, você acredita que houve esses movimentos como o EPC, mas assim, pensando na sua experiência, naquele momento, você acha que avançou alguma coisa nesse aspecto ou não? Como é que você avalia aquele momento? Eu acho que sim. Eu tive participação em vários temas da Constituinte naquele momento, né? Porque como eu estava participando muito ativamente com os indígenas e alguns, e como eu disse, aquele que era prefeito de Curitiba, quando nós iniciamos, era Constituinte, que era o Maurício Fruites. Ele era e ele era muito ativo na Constituinte e eu trabalhava muito próximo a ele também, voluntariamente, como ajudando ele em várias questões. Então, tanto na questão da cultura quanto na questão do meio ambiente, eu tive uma participação de debates, não tão intensa quanto foi da questão indígena, que a questão indígena exigia demais, porque exigia que eu fosse para Alto Solimões, para Roraima, para conversar com os povos. Né? Então, me exigia muito. Mas a questão da cultura, a questão do meio ambiente e outras questões também que o Maurício sempre me pedia e outros deputados me pediam, a gente discutia. Mas eu acho que a questão da cultura avançou muito, sim, Rivaldo. E avançou no sentido... Um dos grandes avanços que teve foi reconhecer o patrimônio cultural como um patrimônio cultural nacional e pré-existente a qualquer declaração do poder público, porque até a Constituinte, o patrimônio cultural do brasileiro só era considerado patrimônio cultural se o Estado dissesse que era patrimônio cultural. Então, essa mudança, essa virada de chave, foi uma coisa importante. Além, obviamente, de coisas do tipo do reconhecimento do patrimônio cultural quilombola, do reconhecimento das culturas populares como fundamento da cultura nacional, dos bens culturais nacionais, etc. Coisa que era muito restrita. Até a Constituinte, chamar de bens culturais, eram bens culturais da elite, produzidos pela elite. Então, o capítulo 216 e 217, 18 da Constituição são avanços muito positivos, não é? Quanto tempo, como é a sua colocada em prática? Bom, isso já é outra conversa, né? Muito mais complexa do que introduzir na Constituição, mas foi introduzido na Constituição. Passou a ser direito, né? Para os juristas clássicos, passou a ser direito porque estava escrito na Constituição, tanto os bens culturais quanto principalmente o tomamento quilombola, eu acho que é uma das coisas muito importantes que ficou expresso na Constituição. Né? Maras, o meio ambiente avançou muito, né? Apareceu pela primeira vez. Né? E teve outras questões. Se você pensar, por exemplo, você que é advogado, você sabe disso mais do que eu. Não tinha o Ministério Público não tinha as prerrogativas antes da Constituição. Passaram, eles foram empoderados, aquele tal do empowerment ali. Eu, particularmente, acho que foi um dos maiores avanços da Constituinte, não sei se você concorda com isso, porque aí você começava o Ministério Público poder patrocinar algumas causas mais, como bens culturais, povos indígenas. Eu estou certo nessa. E aí, só para pegar a imagem que eu pedi para colocar na tela aí, desse livro, Seu Bens Culturais e Sua Proteção Jurídica, eu vi que tem várias edições, eu coloquei uma capa primeiro, agora eu coloquei a outra. A terceira edição que está aqui. Eu sei que ela foi editada várias vezes. Ela trata dessas questões ou é um livro um pouco mais recente? Não, esse livro especificamente trata, ele não é tão recente, mas ele trata dos bens culturais. Ou seja, ele não trata da cultura como um todo, mas trata dos bens culturais e trata dessa discussão da Constituinte, sim. Ela trata de como os bens culturais passaram a ser, na Constituinte, reconhecidos pela sua própria identidade cultural, e não pela identidade cultural do Estado. E essa questão que eu coloquei do Ministério Público, você acha que teve um avanço ali sim, mesmo? Sim, a questão do Ministério, eu acho que sim.
a resposta é sim. Apesar de que eu acho que aquilo foi uma alternativa, o empoderamento, como você disse, do Ministério Público, foi uma alternativa do momento. Hoje, eu acho que já está. Teríamos outros empoderamentos necessários, que é dos próprios povos, que já houve, de certo sentido. O Supremo reconheceu, por exemplo, a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que não tem nem CNPJ, como com a possibilidade jurídica de entrar em juízo para discutir direitos indígenas. Então, nesse sentido, hoje, aquilo que era um avanço muito grande em 88, hoje já não é tanto. Hoje está diminuída essa, apesar do Ministério Público continuar atuando e se reclama o seu atendimento, a sua participação, etc. Hoje existem outros instrumentos jurídicos capazes de a gente proteger tanto o patrimônio cultural, quanto o patrimônio indígena, quanto o meio ambiente, etc, etc. Não, bacana. Isso que eu imaginei. Quer dizer, você precisaria até avançar mais, quer dizer, do que foi. Agora, eu estou pedindo para colocar. Você está vendo essas fotos que eu estou colocando? Não? Eu estou vendo, sim. Estou achando muito engraçado. Bacana. Essa aí, Marés, é uma foto histórica que a gente tem, está um pouco embaçada lá, mas a mesa tem você, eu, a Elke, o Adriano Martins, e nós estávamos 6 ou 7. O Kleber Camargo, acho que, né, que é lá de Itabira, e foi ali que nós bebemos na fonte para o 2º, 3º e 4º encontro, que a gente ficou tão assim, extasiado com a sua apresentação lá, que a gente foi em bando, né? Foi em bando. Por uns de Minas, outros não sei de onde, de todas as regiões de Minas e tal. Esse encontro específico você chamava de Encontros de Cultura de Curitiba. Eu achei muito interessante na época. Não era um encontro, eram encontros, né? Que a cultura, a indústria de espaço e as experiências inovadoras que vocês faziam. Você se recorda desse momento ali? Que aí é o momento, assim, já no EPC, mas eu só antes que a Márcia entrar, eu queria já a gente fechar esse bloco, você falar um pouco ali, que ali você já tinha tido um primeiro contato, assim, bem forte com o EPC, né? Mas essa ideia dos encontros de cultura de Curitiba, a gente lançou logo no início, porque era exatamente a ideia de trazer, porque o que a base da nossa reflexão sobre cultura na cidade era você trazer, entender o que acontecia, principalmente nos bairros da cidade, o que aconteciam e as manifestações culturais desses bairros. Então, era o encontro de cultura dos bairros, na verdade. Então, havia atividades com apresentações de grupos teatrais, de dança, de música dos bairros. Isso foi avançando no tempo, né? Então, na verdade, a ideia era essa, era encontros mesmo. E isso, eu acho que essa ideia é uma ideia muito, muito próxima ao que vocês já estavam articulando em Minas, não é? Então, ainda que a gente não se encontrasse, podia não se encontrar, né? Um estava em Minas, outro no Paraná, podiam não se encontrar os encontros, né? Os encontros podiam se desencontrar. Mas, porque a gente também estava de olho atento no resto, e vocês estavam atentos também no que acontecia no resto do Brasil, a gente acabou se encontrando. Mas eu acho que os encontros de popular de cultura e os encontros de cultura de Curitiba, eles são muito parecidos entre si. E têm praticamente o mesmo propósito. Né? Tiveram o mesmo propósito. Pode falar, Marés, pode concluir. Não, eu ia só dizer que nós, afinal, como foi 6 anos, e que havia uma grande diferença. Nós tínhamos o aparelho de Estado. Vocês não. Né? Então, esse aparelho de Estado nos ajudou muito. E também, eu acho que também nos desajudou. Porque quando nós perdemos o aparelho de Estado, a elite tomou conta da Fundação Cultural de Curitiba, acabou. No dia seguinte não tinha mais nada. No dia seguinte era terra arrasada. Em 88, virou terra em 89, janeiro de 89 foi terra arrasada.
Então também tem esse problema de Curitiba. Como a gente foi muito estatal, né, a gente sofreu a perda do Estado. Mas aí para passar para a Márcia, você já tinha essa experiência do EPC que, de uma certa forma, né, que acabou sendo talvez uma referência, né, para vocês. Não, sim, e a gente continuou o debate, mas é claro que daí das coisas mudaram. E daí a minha participação pessoal passou a ser muito mais no movimento indígena, propriamente, e aí acrescentou-se o movimento quilombola, o movimento camponês, então ficou muito, muito menos ligado às manifestações de cultura local para ser manifestações mais de cunho social, político-social, né? Então, comecei a atuar muito mais ativamente junto com os movimentos sociais da terra, com o MST, etc., com o indígena, com o quilombola, com ribeirinhos, atingidos por barragem, etc., do que propriamente os movimentos culturais locais, né? Tá bom, Marés, vou passar para a Márcia Betânia. Ótimo. A Márcia estava com a língua coçando aí para falar com você. Ela fala que eu falo muito, eu vou dar uma canja para ela, como se diz aqui em Minas. Me deixa um tiquinho de Marés, viu, Zé Divar? Olha só. Marés é com muita emoção, viu, que eu estou aqui hoje. É bom você saber, porque você foi, para nós, uma referência e continua sendo, porque a memória, os exemplos, toda a reflexão que você nos trouxe, né, dentro do contexto do EPC, eram muito inovadoras, né, na verdade, no campo da gestão cultural, né? Só para te falar, assim, eu estava aqui no interior, né, Diamantina, Norte Mineiro, e ia para Belo Horizonte para os encontros, mas inserido aqui também no movimento cultural. Então, a gente já tinha um movimento social da cultura aqui no Jequitinhonha, né? E nos inserimos por essa atração, porque como é que a gente vai explicar? Você falou aí, estávamos ligados e atentos, a gente não tem dúvida, né? A nossa sensibilidade naquela época nos fez nos comprometer, né, com tudo aquilo, com todas as bandeiras que a gente levantou. E eu te digo que você foi assim, um facho de luz e de formação cultural para nós maravilhoso, viu? Exemplos que você nos dava no campo da gestão, né? Mesmo com isso que você disse aí, talvez tenhamos sido estatais demais, mas a referência do seu trabalho em Curitiba, né? Eu me lembro bem de um exemplo que você dava sobre a questão dos locais no espaço urbano que pudessem se tornar espaços sombrios, ou seja, sem movimento, né? Sem a sociedade ocupando ali, que não fosse só o comércio, né? Me lembro bem de você dando alguns exemplos. Olha, ia fechar aquele cinema, a gente ia lá e fazia uma intervenção, porque aquele espaço de socialização, de lazer, de encontro, era fundamental para o tecido cultural, né, de Curitiba. Isso é muito marcante. Nossa, é impressionante, viu? Mas aí, então, assim, para te falar que agora a gente começa exatamente a entrar nesse vagão, né, porque a gente está falando de um trem da história, né, que foi construído por todos nós, e aí entrando propriamente dito no EPC. Então, a gente saía de diferentes lugares de Minas Gerais, né? Nos encontrávamos ali, a partir de todo um temário que era construído de maneira muito dialogada, e aí vocês chegaram, e chegavam, e participavam, né? E estavam ali junto com a gente. Então, e aí, assim, você, pelo que você falou, você participou desde o primeiro EPC, né? Então, queria que você colocasse assim, que memória é essa que você tem do EPC e de sua participação no evento? Você consegue ter lembranças do primeiro, do segundo, do terceiro? Como é que está assim, essas lembranças do EPC para você? Aí o primeiro. Eu teria que parar e ficar pensando muito para separar os EPC e as idas a Minas, né?
eu nem tenho certeza que eu fui só nos EPC, porque, para mim, a Minas, o trabalho de Minas, o trabalho cultural de Minas era tão integrado ao meu trabalho cotidiano que eu já não sabia se estava só no EPC. Hoje, eu fico pensando, eu não consigo contar quantas vezes eu fui a Minas. Não lembro. Não consigo dizer. Eu fui só a Belo Horizonte, quer dizer, só a Belo Horizonte, não. Eu sei que fui a muitos outros lugares, né? Ao Vale fui várias vezes. Pelo menos 2 vezes eu lembro de ter ido ao Vale, do Jequitinhonha. É muito difícil separar as viagens, né? Então, eu lembro, para mim, na minha hoje, né? Naquele tempo não sei como é que era, mas hoje, para mim, não era participar, eu não ia fazer uma palestra. Não era, na minha cabeça, não é bem isso. Né? Hoje vocês, não, foi lá, se mostrou cartazinho lá que foi. É verdade. Né? Mas na minha cabeça não é bem isso hoje. Eu ia participar, ia conversar. Então, na verdade, vocês, os integrantes do EPC, eram muito mais companheiros de amigos, companheiros de trabalho, de ideias, de perspectiva, de movimento social, do que propriamente meus ouvintes da palestra, digamos assim. Né? Então, para mim, a palestra era um momento lá, que tinha que falar. Era mais um momento. Mais um momento. Eu me lembro dos passeios nos parques, os passeios, as saídas para o meio do mato, a gente ia em cachoeira, né? Então, não é exatamente para mim, mas para mim é praticamente impossível. Hoje, talvez, tomando uns remedinhos de memória, eu possa lembrar, né? Separar os EPCs. Uhum. É difícil. Vocês teriam que pegar e ver foto, ver quando é que foi, como é que era, coordenar com as coisas daqui, o que eu estava fazendo para separar um do outro. Eu não consigo, não. Para mim é uma coisa só, que eu ia, volta e meia estava indo para Minas e vocês vindo para cá, porque vocês eram mais uma vez, não foi só esse momento que tem a foto lá do Elivaldo Moço. Só eu coloquei na tela que você, em Montes Claros, quando você foi, mas você foi recebido lá como uma celebridade lá, assim, de fato era, mas assim, ficou lá, o pessoal, o nome não era Debate com Carlos Maré, era Debates com Carlos Marés. Não, era verdade. Mas eu não sei, Edivaldo, se eu me dava naquele tempo conta disso, né? Uhum. Porque eu estava, na verdade, com amigos, eu estava participando de coisas conjuntas com um movimento do qual eu me sentia parte, né? Não era que eu fosse o externo do movimento, ao contrário, eu sempre estava meio confundido com o movimento, né? Junto com o movimento. Não, essa é a lembrança muito clara que eu tenho. Eu não... mas olha, eu acho que Montes Claros. É importante você ter dito isso, porque eu acho que é recíproco, viu? Porque a gente também percebia, claro, percebia que vocês estavam, né, numa hierarquia importante, né, no âmbito da gestão, da militância de vocês, igual quando falava, nossa, Marés procurador do Estado. A gente se sentia muito privilegiado. Mas a gente. Márcia, só para fazer uma gracinha aqui, que na verdade é o seguinte: você é Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Os pouco íntimos chamam de Carlos Marés, e os mais íntimos chamam de Marés. Ninguém chama aqui, é Marés para cá, Marés para lá e tal. É carinhoso, Marés, é como se fosse amigo de infância. Mas esse sentimento, Marés, que você acabou de dizer agora, né, que eu falei, eu acho que ele foi recíproco mesmo, porque a gente percebia essa disponibilidade, essa interação, essa irmanação, né, de vocês. Foi você, o Carlos Rodrigues Brandão, teve um outro convidado, né, lá também, eu acho que da sua própria terra, que eu quero até saber mais dele, porque a figura do Frei, né, do Loureira Botas, não é isso? O Paulo Botas.
Pois é, ele também veio para dentro do Isso. temário, né? E deve ter sido uma ligação com você naquela Isso. época, né? Então, assim, para nós aqui nesse espaço, assim, como que você já disse um pouco, mas agora eu queria retomar com mais densidade, com mais relevância, né, nesse momento da sua entrevista. Como foi que você percebeu o evento e o que você destacaria nessas discussões, então, que você participou? Né? Porque tinha um temário bastante diverso, né? Bastante interdisciplinar, né? Então... provavelmente o que eu vou dizer agora não é o que eu diria 40 anos atrás, né? Provavelmente, há 40 anos atrás, a ideia seria outra. Mas hoje eu vejo esse movimento, tanto o movimento Curitiba quanto Minas, quanto o Guarnieri em São Paulo, e eu acho que o Paulo Botas, você fez boa lembrança do Paulo Botas, o Paulo fazia uma articulação muito importante, inclusive com a Bahia. Mas o que eu vejo é que aquele movimento, esse movimento cultural, essa liberdade de cultura, que na verdade o que você estava se propondo era liberdade de atuação cultural. Mais ou menos dizendo todas as manifestações culturais são positivas, são boas, devem ser reconhecidas como tal, como manifestação cultural. Portanto, nós estávamos falando naquele momento de liberdade fundamentalmente e de democracia, ou seja, o Estado, a democracia no sentido de que o Estado não deve interferir na manifestação, mas deve simplesmente abrir espaço para que a manifestação aconteça. Então, por isso que a questão que você lembrou muito bem dos espaços, da democratização do espaço, de não deixar os espaços culturais terminarem e abrir novos espaços. Eu me lembro que uma das discussões de Curitiba que a gente dizia é que Curitiba, fora do centro da cidade, não tem espaço cultural. Se quiser fazer uma dança, tem que fazer na praça, porque não tem lugar. Né? Choveu, e o frio de Curitiba ainda mais, você não tem como fazer. Então, a ideia era abrir espaços para que a cultura se manifestasse. Abrir espaços quer dizer colocar o Estado, os órgãos do Estado, as instituições do Estado. E eu me lembro que, na época, eu dizia muito as escolas. Achava que as escolas eram coisas fechadas. Né? Trancava, eu dizia para o secretário da Educação, dizia, você não pode botar cadeado na porta da escola no sábado. Né? Sexta-feira à tarde, fecha a escola e sábado e domingo ela fica fechada. Enquanto isso, não tem espaço cultural, não tem espaço para as pessoas ensaiarem uma dança, prepararem um teatro, tocarem uma música, né? E coisas desse tipo. Então, as escolas continuam fechadas, e passaram cada vez mais. Atualmente, elas estão até militarizadas, né? Então, não é que as coisas avançaram tanto assim, não é? Mas a ideia, naquele momento, era essa ideia dessa liberdade e o Estado como servidor. O Estado serve ao seu povo, né? E abre espaços para o seu povo. Isso nós fizemos, e eu acho que era a ideia também do EPC, não é? De que tinha que ter os espaços para se manifestar. Sim, o próprio EPC, né, em si era o espaço, né, Exato. de manifestação também, né? Agora, bom, essa observação que você fez sobre a escola, eu concordo, né? Assim, hoje, o que será que mudou tanto nas escolas, né? Talvez seja o lugar que menos tem mudança. Mas, assim, na sua visão, qual foi a importância do EPC naquele contexto histórico, que você sabe bem, né, o significado daquele contexto histórico, e foi exatamente aquele contexto que, na inquietude, né, de cada um de nós, levou a gente a se reunir, propor e fazer o que fizemos. Então, na sua visão, qual foi a importância do EPC naquele contexto histórico, e aí como que o movimento contribuiu nas discussões sobre a cultura naquela época? Márcio, eu acho duas coisas. Eu acho que, claro que os movimentos culturais, o EPC dentro,
não foram únicos, não é? A sociedade inteira estava em movimento pela democracia, pelas diretas já, depois pela Constituinte e, afinal, a Constituição. Então, em primeiro lugar, eu acho que esses movimentos possibilitaram a Constituição de 88. Na minha ideia, na minha cabeça, nós não teríamos Constituição em 88 se simplesmente tivéssemos umas diretas já, por exemplo, em seguida, se a ditadura tivesse aberto para as diretas já, não tivesse forçado umas indiretas, né, como foi, dificilmente a gente teria uma Constituição como é a Constituição de 88, porque as elites teriam controlado melhor. Então, os movimentos, incluindo aí os movimentos indígenas, os movimentos camponeses, os quilombolas é um pouco depois. Eu acho que o movimento quilombola ele é pós-Constituição. Mas esses outros movimentos, não. Os movimentos culturais, o movimento pelo meio ambiente, os movimentos indígenas e camponeses, eles preparam, amainam o campo para que pudesse se plantar uma Constituição que você plantou. Então, eu diria assim, qual foi o resultado desse movimento? Eu acho que a direita demorou, só agora, em 2022, né, tentou retomar o golpe de Estado, retomar a ditadura. Né? Esse período, se não teria conseguido muito antes, ou tentado muito antes. Não há tentativas de quebra da ordem democrática, senão agora. Quando eles se sentiram muito fortes com a derrubada da Dilma. Eu acho que a derrubada da Dilma é a marca, não é? Aí a outra análise que há de ser feita, e eu tenho bastante opinião a respeito, mas, enfim, não é o caso da gente conversar aqui. Mas eu acho que a importância foi de conseguir uma democratização profunda no Brasil, que resultou na Constituição de 88. Sim. Claro que não sozinho, né? Não pode dizer assim, não, foi só os movimentos. Não foi só a cultura. Mas eu acho interessante. Acho interessante você colocar isso. E se a gente olhar exatamente quando a gente pega aí o baú do Edivar, viu, Marés? Porque ele tem um baú cheio de documentos e fotografia. Eu imagino. Ele tem um baú aí atrás dele. Sim, ele tirou aquela foto lá de nós ali na mesa, lá no encontro dos encontros. Você viu? Que eu nunca tinha visto aquela foto, eu acho. Ele tem outras. Mas eu acho interessante isso que você falou. Para nós é de extrema relevância, porque assim, não foi só o movimento da cultura, de fato. Se a gente pega, né, hoje, quando a gente olha exatamente os nossos materiais, aqueles que deram conta de publicar, viu, Zé? Você pode até mostrar aí o caderno Trem da História, Zé, para ele. Trem da História, eu devo ter ainda, se eu procurar. Não adianta eu mostrar daqui, ó, ele tem aí. É isso aí. E quando a gente pega a lista de entidades, Marés, a gente tem muito, inclusive, sindicatos das mais diferentes áreas profissionais, médico, engenheiro, jornalista, professor, bancários, participando junto com a gente na organização, na construção e provavelmente até também num certo patrocínio, né? Que é aquilo que você falou, a gente não estava dentro do Estado, era a sociedade civil se movendo, né? Então, se a gente for ver, quando a gente volta aos nossos materiais, está lá, de certa maneira, no temário, né, que a gente organizava, está lá exatamente essa rede de movimentos sociais, né? Inclusive aí o da cultura em rede, né? A gente nem falava trabalho em rede, mas se for ver, né? A gente não falava, né? Mas era exatamente já atuação em rede, né? Que a gente fazia, tá? Então, assim, com toda aquela diversidade temática, né? O conceito da cultura e meio ambiente, com aquele pensamento mais holístico, a questão indígena, a própria questão dos 500 anos, né, da escravidão, o projeto de cidadania do povo negro, né, quando a gente pega o nosso temário, a questão da educação popular. Então, assim, não era só a cultura, digamos, estrito sensu, né, que já é muito, mas com uma transdisciplinaridade gigante que eram os nossos temários, né?
Então, assim, como que você acha que esses temas eles vieram para dentro do EPC? Como é que eles estavam exatamente, talvez, ali conectando com aspirações da sociedade civil naquele contexto histórico, né? Eu acho que a gente queria que você refletisse um pouco isso, porque todo mundo, o nosso temário ele era muito diverso já. Mas eu acho que, Márcia, que a questão que se colocava era uma questão da diversidade mesmo, já naquele momento, né? Porque a ditadura é a homogeneização, não é? A ditadura é a padronização, o estabelecimento de um padrão, e esse estabelecido padrão a ferro e fogo, né? Na verdade, é a tortura e pau de arara, e bala, né? Então, o contrário disso, o movimento contrário, era um movimento do anseio da sociedade inteira, a diversidade, a possibilidade de cada um expressar o seu jeito, independentemente da vontade do outro, né? E por isso que eu acho que movimentos tão distintos quanto o movimento indígena, por exemplo, né, ele aparece com uma força extraordinária nesse momento, né? Um movimento que estava... Eu me lembro, quando eu conversava com alguns companheiros da esquerda, né, dos movimentos sociais de esquerda, e que eu estava trabalhando com os povos indígenas, eles me diziam assim, não, mas olha, o movimento indígena não tem futuro, porque o movimento dos indígenas acabaram, eles não existem mais, né? E eu dizia, não, estão enganados, vocês não sabem o que é isso, né? Não estão se dando conta qual é a ebulição que há nessa sociedade brasileira, fora do padrão, né? E foi uma surpresa para muita gente. Não foi para mim, porque eu estava no movimento, sabia que ali as coisas eram... E depois, com o surgimento do movimento quilombola, isso se ampliou muito. O movimento quilombola é outra coisa, uma coisa que não estava... Ainda que estivesse presente, eu acho que estava presente no EPC, né, o que você acabou de relatar, o movimento negro, as participações da discussão da escravidão e tudo isso estava muito presente, porque estava presente a cultura, não é? Não é possível se imaginar uma abertura cultural sem as mais diversas manifestações de cultura afro que existe no Brasil, não é? É impossível isso, né? Então, eu estava... O trem da história, lindo isso, né? É lindo esse jornal, né? Olha, que lindeza. A gente vai entrevistar o Daré também, né? Amanhã, né? Amanhã vamos entrevistar o Daré. Amanhã, que bom. Amanhã já. Olha que chique. Muito bom. Emocionante, né? Não, depois, mas então eu acho que a sociedade brasileira, na sua profundidade, ela aflora. E a forma de aflorar é cultural. Qual é a diferença? A diferença não é a cor de pele, ou o formato do nariz, ou a falta de cabelo. A forma, a diferenciação que existe é pela manifestação, pela forma cultural, a expressão cultural de cada local. E eu acho que, por isso mesmo, esses movimentos que nós fizemos e que vocês fizeram tão bem em Minas, era um movimento que expressava isso, essa possibilidade de afloramento cultural de todos os povos. Alguns se dedicavam mais, outros menos. Ai, Marés. Olha a foto que ele descobre. Tirou do baú. Essa saiu do baú, Teatro Francisco Nunes, acho que no segundo EPC ou no primeiro. No segundo, que é esse que está aí, exatamente. O segundo EPC. 86. No terceiro APC. Terceiro, 88. Exatamente. Estava na ebulição da Constituinte lá naquele momento. Eu acho que o tema, inclusive, teve a ver, né? Era Constituinte e cultura que a gente discutia naquele momento, Marés. É isso que eu digo. Eu não consigo separar um do outro. Mas se pegar o baú do Edvaldo, daí a gente vai lembrando. Agora, Marés, eu queria, antes de passar para Zé Edvar, que você me matasse uma curiosidade, exatamente sobre o Frei, o Paulo Loureira Botas,
Ele era de Curitiba também, né? Ele é de Curitiba e está aqui, eu me encontro muito com ele, continua meu amigo e a gente continua junto. Porque ele participou, né? Ele fez uma palestra belíssima no terceiro EPC, Isso. Cultura como a concretização dos desejos, olha só. Esse tema é dele, mas ele é frei mesmo? Eu não lembro se ele era frei de verdade. É padre, reza a missa e tudo. É mesmo? Naquela época, ele não era consagrado ainda, mas ele já era frei. Hoje ele é padre consagrado, teólogo, tem trabalhos teológicos brilhantíssimos, maravilhosos. E eu me encontro muito com ele. Ele acabou tendo uma relação muito íntima com as religiões afro. Ele é babalorixá, além de padre. Então é uma figura maravilhosa, é uma figura assim. Não, deixa o contato dele com a gente, por favor. Não, mas eu deixo já, eu passo o tempo. Meu contato dele, eu falo com ele, bom, de tempos em tempos, a gente não acaba, mas continua, ele tem uma ordem religiosa, né? Que nova. Bom, que bacana, porque a palestra deles muito audaciosa, muito inovadora a abordagem dele, né? E eu fiquei com isso na cabeça, gente, ele não devia ser frei. Pois é. Uma vez eu convidei ele para uma palestra para os meus alunos sobre a religião e a natureza. E ele deu uma palestra brilhantíssima, maravilhosa, faz muitos anos. Mas foi tão brilhante, tão maravilhosa, tão inovadora, que uma das alunas, no final, muito constrangida, disse: posso fazer uma pergunta? E eles, pode? Eu até imagino qual é. Não se ofende? O senhor não se ofende? Ele disse: não me ofendo, pode perguntar qualquer coisa. Mas o que você vai perguntar, né? Para me ofender? Daí ela perguntou: você é padre mesmo? Mas é isso aí, ó. Esse é um livro que é uma referência, né? Aí Exatamente, esse é a tese de doutorado dele. É a tese de doutorado, exatamente. É a tese de doutorado. Para você. Que já é uma tese que encaminhava para essa visão teológica dele, que é brilhantíssima. Exatamente. Até para ateu. Pois é. Exatamente. Marés. Você não tem foto dele, não, Zé? Aí? Estou tentando buscar aqui, não consegui achar. Não. A hora que eu conseguir achar, eu coloco aí. No evento, não, mas eu estou com dificuldade de achar até na internet, mas eu dou um jeito de achar aqui. Mas olha, é interessante, porque se ele tiver, viu, Marés, para nós estamos atrás dos materiais. Vai que ele tem uma dele quando ele participou no EPC. Vai que tem. Vai que tem, mesmo, Márcia. Talvez ele topa dar uma entrevista também para já viver aí a cultura do desejo e para que as moçolhas naquela época, que estava ali toda a flor da pele, ficava apaixonada por ele, que a verdade é essa, né? Quando ele falava do desejo... O seu Explorer tá demais, viu, Zé de Bar? Deixa disso, rapaz. Ô, Marés, então, meu querido, olha, eu vou passar para Zé de Bar, viu? O nosso bloco, né, que foi um pouco esse entendimento do EPC para você, a sua percepção. E aí, Zé de Bar, eu passo para você aí, o último bloco, eu acho, né? Isso. Marés, foi até bom entrar aí o Botas, essa discussão aí da ditadura, aí, do engajamento no processo lá da ditadura, que é a que trata a tese dele, né? E a gente vivenciou, Marés, a gente pensa agora no presente e no que nos aguarda aí. Mas no passado não muito distante, né, teve um governo que praticamente não só tentou destruir algumas instituições muito importantes, como o próprio Ministério da Cultura, né? Isso. Fazendo tabelinhas com a turma lá que quer expulsar os índios das suas aldeias, das suas terras, né? E que negou a pandemia, né? Negacionista, que acha que a Terra é plana, quadrada, né?
E aí não estou fazendo nenhum juízo, não entra nem numa questão partidária, é uma questão de civilizatória, né? Assim, eu lembro muito do Darcy Ribeiro, quando ele, nos debates dele, né, que, falando dos fracassos, né, que ele teve, né, e tal. E ele dizia que a educação da elite, a crise da educação não era uma crise, era um projeto da elite brasileira, né? Isso é uma coisa que fica muito marcada. Então, eu queria te perguntar objetivamente, a gente vivenciou há exatos 40 anos atrás um processo de redemocratização. E a gente agora que, mesmo depois da Constituinte, acho que você começou a falar sobre os avanços que tiveram, desde que aparece um governo que já se sentiu, já pôs as manguinhas de fora, e por muito pouco, por 2 milhões de votos, não fora aquela deputada deslocada sair atirando atrás de um jornalista lá em São Paulo, o outro mais deslocado ainda, dando tiro e jogando granada na Polícia Federal, o Roberto Jefferson, talvez a gente tivesse, essa entrevista talvez não pudesse nem estar conversando, porque eles vinham para valer, embora eu acho que não seria tão fácil assim. Mas, eu queria te perguntar, como é que você vê isso? Como é que você... Olha, no meio você teve um impeachment da Dilma, né, que eu lembro que você fez um manifesto muito forte, uma manifestação muito forte, os motivos porque você achava que ela não devia ter impeachment, né? Deixar você falar, como é que você compara esses dois tempos? O que está nos aguardando? E até porque o processo do ano que vem é uma eleição muito, eu acho que é um tira-teima, né? É complicado. Diga, Márcia. É porque o áudio do Zé está picotando um pouco. Deu para entender, Marés? Só para fazer, então. Então, isso é mais ou menos você... Como é que você vê o risco, né? Como é que você compara esses dois tempos, né? É uma coincidência, existe coincidência que a gente chega nos 40 anos e a gente está na perspectiva totalmente oposta que a gente estava lá atrás, que era da redemocratização, aqui seria da reditadura, vamos dizer. A reditadura, Não, sabe, eu acho que desde 80, desde 79 e 80, a ditadura, os ditadores, ou seja, o exército brasileiro, os militares brasileiros e a elite econômica nunca ficaram muito satisfeitos com o processo de redemocratização. E realmente não podiam ficar, porque o processo de redemocratização, a redemocratização significou uma participação popular maior e a possibilidade de você levar à sociedade e ao direito, né, às normas jurídicas, coisas diferentes do que eles gostariam de ser. Eu acho que até claramente assim, se você implementar a abolição da escravidão. Né? Então, isso nem o exército, que serve às elites, nem as elites desejavam. Tiveram que engolir. E tiveram que engolir por causa do movimento social. E o movimento social foi muito amplo, englobando, inclusive, pessoas que não tinham uma perspectiva, digamos assim, de transformação social, de revolução social, nem muito menos, não é? Eu citei aqui no Paraná o José Richa, por exemplo, que era um democrata, né? Um democrata e que abriu a possibilidade do Estado mexer nas coisas que nós mexemos aqui. Mas ele era um democrata. E só. Ou seja, não queria nenhuma grande transformação na sociedade, nem muito menos. Então, as forças do atraso, que, como diz o... continuaram. Nunca deixaram de estar presente. E eu acho que elas se fortaleceram muito através de pequenos golpes que foram sendo dados no processo histórico disso que nós chamamos de democratização. A Lava Jato teve um papel importantíssimo na destruição tanto das forças progressistas, das ideias progressistas, quanto na ideia de política mesmo, de que essa política democrática é uma política que não vale a pena, é melhor deixar que as elites resolvam, as elites sabem mais, etc.
Então, todo esse foi um processo muito bem engendrado. E como essas elites e esse atraso têm o poder, têm efetivamente o poder, a gente sempre tem que lutar pelo outro lado, lutar pela consciência, pela discussão, pela liberdade, pela possibilidade de atuação dos movimentos, etc. Então, eu quero dar como exemplo que, no 22, o que eles fizeram foi o único, daquele momento, que depois da destruição da Lava Jato, o único que podia ganhar a eleição era o Lula. Eles tiraram o Lula da eleição. Tiraram da jogada. Tiraram da jogada. Todos tiraram. Depois viram que não era possível, porque aquilo era uma desmoralização total, aquele processo do Lula. Não é um processo que, para o próprio direito, ficou ruim. Não é? Ele foi condenado por ter a propriedade de um imóvel que não era dele. Um troço assim, que não era dele tecnicamente falando. Então, era um problema técnico, não era um problema nem ideológico, nem muito menos, era um problema técnico. O que é a propriedade de um imóvel? É técnico, está na lei, escrito que é, então não podia. Então, eu acho que essa volta atrás do Lula só foi possível porque também as elites acharam que estava liquidado. Depois da derrota, estava liquidado. E por que estava liquidado? Eu acho que isso é uma análise que a gente tem que fazer. Quando o Bolsonaro assume o governo, ele assume o governo com todo o poder. Todo o poder significava, inclusive, poder fazer o que quisesse para dar continuidade. Porém, não estava na cabeça nem das elites, nem do exército, a possibilidade de derrota do Bolsonaro. Tanto não estava na cabeça que eles fizeram tudo, todas as ilegalidades possíveis para ganhar a eleição. Eu, às vezes, não consigo me explicar como é que eles perderam. Não consigo, fico pensando como será que eles perderam a eleição, porque não era possível eles perderem a eleição. O que eles fizeram, todas as falcatruas eleitorais, compra de voto, intimidação, todo o Estado inteiro pressionando pelo voto. Ora, historicamente, sempre ganhou a eleição quem fez isso. Sempre ganhou a eleição. Ou seja, o voto sempre foi de cabresto. E como que eles perderam? Eu fico pensando como que eles perderam. Marés. Então, quando você diz assim, foi só 2 milhões de votos, foi muito mais. Porque alguns milhões foram roubados. Exatamente. Agora, nesse processo. Deixa eu te colocar duas questões aí que me ocorreram aqui, que sai até um pouquinho do escopo da última pergunta aí, mas eu acho que vale a pena. Ainda está com tempo, estamos em 1 hora de entrevista. Duas coisas aí. A primeira, com relação ao que você falou da Lava Jato aí e tal. Agora, qual que é a avaliação que você faz? Porque, de um certo sentido, eu não acho que os caras avançaram muito, ainda mais que você é da área jurídica, que você pode até nos dar uma noção, que a gente veio com aquele processo, aquela catarse, né, da redemocratização, tivemos no meio do caminho alguns atropelos, como a direta já, que não se confirmou, veio o governo indireto do Tancredo, Tancredo nos morre antes de assumir, né? Mas antes ele deixou algum legado, aí aqui em Minas mesmo ele deixou um legado, a parte de cultura, por exemplo. A primeira Secretaria de Cultura ele colocou o Zé Aparecido, que foi uma das pessoas importantes nesse processo do APC aí, embora no primeiro momento ele meio que não acreditava, né? Só que nós ocupamos o Palácio das Artes com quase 3 mil pessoas de todo o estado, ele já começou a antenar e começou a apoiar. Depois a gente teve, não precisa dizer, o primeiro presidente da República foi quem foi, né? O próprio Sarney, quando assumiu, e aí talvez ele assumiu mantendo alguma coisa do Tancredo, mas entregando a comunicação para o Antônio Carlos Magalhães, fazendo um loteamento ali, que talvez, pelo contexto histórico, eu não vou entrar nesse juízo, mas a minha pergunta para você é o seguinte, aí veio a questão, o Lula depois venceu,
eu acho que seria importante também você resgatar o seu período na FUNAI, que já foi no governo Fernando Henrique. Pô, foi um luxo a gente ter o Fernando Henrique ali também, por mais que fosse um cara da elite, mas era uma pessoa que tinha não vou dizer o pé na cozinha, não, que ele não gosta, né? Mas ele tinha um pé ele não era uma pessoa da direita clássica, né? Vamos dizer assim. Mas aí você teve na sequência os governos do Lula, e já no primeiro governo do Lula você já teve o mensalão, depois você teve outros problemas, né? No primeiro, exatamente. Como é que você vê isso? Você não acha que, de uma certa forma, a gente foi meio traído com o pessoal não foi muito sede ao pote? Eu fico muito pensando assim, tá bom, depois você veio, a Dilma foi eleita, a primeira mulher, o primeiro operário, o primeiro sociólogo, o primeiro operário, primeira mulher eleita, né? Poderia ter tido o primeiro jovem se ele tivesse juntado, que era o Collor, que praticamente destruiu algumas questões, inclusive a questão. E quando vem o governo Lula e depois o governo Dilma, vem a Lava Jato, você tem aí tanto o mensalão quanto o petrolão, o nome que a mídia deu, né? Você não acha que, de uma certa forma, também a própria Lava Jato, em algum momento, você não acreditou que ali eles estavam fazendo a coisa certa, ou você acha que eles fizeram a coisa errada do início até o fim? Ou eles fizeram a coisa errada depois que o Moro e o Dallagnol e os outros começaram a achar que poderiam ser presidentes da República e começaram a fazer o que eles levou à desgraça deles mesmos, né? Assim, ao ponto dele ser ministro do Bolsonaro, ser contra, e depois estava lá apoiando ele, e hoje é um dos baluartes do bolsonarismo lá dentro, e não estou entrando em juízo de valor, mas aí, você não acha que essa coisa foi importante para o Bolsonaro? Não foi isso que forjou o Bolsonaro, né? Porque, assim, tinha um antipetismo muito grande em função dessas questões, e me surpreendeu você ter aí mais de 50% da população aderindo a esse projeto, né? Eu falei muitas coisas, né? Eu queria só que você, com a sua sapiência aí, jurídica e tal, que também a gente não pode perder de vista que tivemos um processo muito complicado ali, de gente presa, de assaltando os cofres públicos, tanto de esquerda quanto de direita, né? E aí você pode até chegar no golpe aí que destituiu a Dilma, né? Que aí senão vai ser uma narrativa infinda, né? Como é que você vê essa questão também? Que a esquerda falhou também? Não, Zé Valdo, eu acho o seguinte, 2003, quando o Lula assume, eu acho que ele assume uma grande vitória, é muito bonito aquele momento é entusiasmador do ponto de vista do que será a República a partir daí com o operário no governo. Mas, se há uma coisa que as elites souberam fazer muito bem, foi manter os poderes do parlamento. Os poderes dentro do parlamento. Nós podemos ganhar uma majoritária, mas ninguém ganha uma parlamentar. O parlamento continuou sendo um domínio das elites atrasadas. E o governo Lula, quando assume com essa dificuldade. Tanto é que quando o governo Lula assumiu, eu fui ser o procurador-geral do INCRA. E como procurador-geral do INCRA, a nossa função era promover a reforma agrária. E não dava para fazer a reforma agrária. Por quê? Porque o parlamento não permitia nem o judiciário. Então, houve o judiciário e o parlamento num conluio para impedir qualquer avanço estrutural na sociedade brasileira. E o Lula não conseguiu. Com todo o poder que ele tinha, e mesmo o mensalão. O que é o mensalão? O mensalão é compra de deputado. A compra de deputado já existia, sempre existiu, continua existindo. Com esse nome, com outros nomes, dê o nome que quiser. Mas é assim que funciona o parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro funciona através de grandes ou pequenas corrupções. Pois bem, o PT teve que entrar no jogo do parlamento, que senão era capaz de ser cassado. Podia haver um impeachment
do Lula se ele não entrasse no debate do parlamento, no acerto do parlamento. E, ao meu modo de ver, fizeram esse jogo político dentro do parlamento com os parlamentares. E o Jefferson, e confiaram no Jefferson, né? Exatamente. O Jefferson era o cara que manejava. O Jefferson, eu controlo o parlamento. Como é que ele controla? Ele controla a corrupção. Uhum. Como ele era bandido também, e demonstrou mais do que isso, né? No final, ele denunciou, ele disse, olha, esses caras aí estão se posando aí, porque eles são bandidos igual eu. Uhum. Tanto é que foi condenado junto. Então, foi um erro fazer isso? Não sei. Tinha outro jeito de fazer? Não sei. Quem sou eu para dizer que o Lula teria outro jeito para fazer isso? Uhum. Entretanto, o Lula conseguiu fazer muita coisa. Não fez a reforma agrária, nem perto. Mas conseguiu muita coisa. Conseguiu avançar muita coisa. O próprio Bolsa Família, né? O próprio Bolsa Família, a Fome Zero, é muita coisa que avançou. A economia, a agricultura familiar, o aporte à agricultura familiar, a agroecologia, tudo isso foram avanços efetivos dos governos do Lula. A Dilma, acho que não teve o mesmo trejeito do Lula para tratar a coisa. E foi derrubada por várias razões. Uma das razões porque era mulher. E aí o ódio crescia, né? Mais ainda. Eu já tinha esse ódio contra uma pessoa que tinha posições de esquerda, muito mais contra uma mulher. Então, o golpe contra Dilma, ele se dá porque erros da esquerda? Acho que não. Ele se dá porque não só, quer dizer, há erros. Mas só pelos erros, não. Ele se dá porque as elites nunca admitiram nem o Lula, nem a Dilma. Estavam engolindo o sapo. Agora, a Lava Jato e toda a questão aí jogada foi uma questão previamente preparada para isso. Eu não tenho dúvida, a Lava Jato não existiu. E depois eles tomaram, que bom, vamos lá. Não, a Lava Jato foi montada para isso. E montada com a participação norte-americana. Ou seja, os Estados Unidos não podiam dar o golpe, estava muito difícil dar golpe, então tentaram fazer de outra forma. Eu acho que a forma que se conseguiu foi exatamente a Lava Jato. A desmoralização do poder político brasileiro, que era um poder político que a esquerda avançava celeremente. Há erros da esquerda? Há erros da esquerda. A gente tem que conversar sobre os erros da esquerda. Tem que lamber as feridas, né? Mas não são por elas. A direita articulou isso, a direita internacional articulou esse golpe. Foi dado o primeiro golpe na Dilma, ganhou essa eleição. Quando você viu que perdeu de novo a eleição, o Pinochet no Chile, logo que ele tomou a eleição, logo que tomou o poder, derrubou, fez aquela matança no começo, um repórter, eu não me lembro se era inglês, perguntou para ele se ele iria chamar eleições gerais logo em seguida. E ele respondeu muito sinceramente, ele disse, não vou chamar eleições gerais. Ele disse, mas o senhor não deve chamar, porque a Constituição manda chamar. Ele disse, eu não vou fazer eleições gerais, porque se eu fizer eleições, os comunistas ganham. Entendi. Uma sinceridade, assim, absoluta. Então, é disso que nós estamos falando. Se deixar que tenha eleições livres, com propaganda, que as pessoas possam falar, possam discutir, possam esclarecer, os comunistas ganham. Marés, a proposta comunista é muito boa. Você dá uma margem para mim fazer uma última pergunta sobre esse contexto, para depois eu voltar ao EPC, que é o seguinte, essa é mal de jornalista, né? A Márcia fica abismada, que eu vou puxando uma coisa na outra, mas você está com um tempinho ainda para a gente fechar, né? Vamos lá! Conversar com vocês é muito bom, eu fico aqui, como eu disse, se for conversa, fica uma noite inteira. Tá, mas deixa eu te falar, é só porque você falou aí de que teve o dedo dos Estados Unidos ali e tal. E a gente vive, aí só para a gente fechar esse bloco, essa parte mesmo aí, e a gente vê, né, como falávamos, quase conseguiram o golpe, e agora há uma grande chance, eu praticamente não acredito nessa boa intenção
desse encontro e da química de Trump com Lula, não acredito nisso, eu acho que não existe, né? O Lula fica brincando, petroquímica, isso não existe, cara, né? Assim, é lógico que vai chegar a eleição do ano que vem, eles vão jogar pesado, né? Eu acredito que, aliás, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Estamos correndo um risco real de um retrocesso ou você é mais otimista que eu? Olha, eu talvez seja um pouco otimista, sim, Zé Val, porque eu acho que eles vão tentar, e já tentaram pelo menos 3 vezes, não é? E essa última foi essa tentativa de golpe agora, que teve a condenação, isso é muito importante. Eu acho que essa estrutura do Supremo que se criou acabou sendo importante, que eu não acreditava. Realmente, se você me perguntasse isso em 22, você acha que o Supremo vai punir o golpe? Eu diria não. Na minha ideia, não. Ia passar batido. Talvez o 8 de janeiro tenha assustado demais um setor da elite, uma parte da elite, tenha assustado muito, né? E tenham aberto os olhos em relação ao exército e tal. Talvez. Não sei. É para a gente conversar mais sobre isso. Mas o risco continua. Agora, o que eu acho é que para essa eleição de 22, né, de 26, nós temos 2 vantagens. Temos 2 vantagens. A primeira, a direita está completamente desarticulada e batendo cabeça e fazendo besteira. Isso é uma vantagem. E o Lula está fazendo as coisas certas, como ele sempre faz. O Lula faz as coisas certas. Exato. Sempre faz. Ele ele joga aqui, joga ali, ele sabe fazer. Então, se ele se mantém com a performance que está tendo hoje, eu acho que ele tem grande possibilidade de ganhar a eleição relativamente fácil. Então, essa é uma coisa. A segunda vantagem que nós temos é a tremenda dificuldade que o Trump está tendo nos Estados Unidos e vai ter uma eleição lá também, porque eles vão ter eleição de tempo lá. Já teve umas derrotas agora complicadas e vai ter uma eleição complicada lá. Então, ele não pode mostrar muito as garras, não, porque se ele começar a se ensaiar muito como ele fez, ele perde prestígio. Entendi. Esse é o ciclo da democracia, isso aí. Não, pois é, Marias, eu achei essa imagem, eu achei muito curiosa. Fala para a gente, você falou da memória, né? Que às vezes, assim, eu te lembrei do Manuel de Barros, ele fala assim, tudo que eu não invento é falso, ele falava, né? Tudo que eu não invento é falso. Então, pode inventar. Vou estar brincando. Mas o que é o ciclo da democracia? Achei muito interessante. É recente isso? O que é? É recente, isso é da Dilma. Durante o golpe da Dilma, nós reconstituímos aqui, porque a Fundação Cultural tinha na época, e nós criamos, os círculos da cultura, né? Os círculos que eram centros culturais de cultura. Certo. Para a Constituinte, nós montamos o Círculo da Constituinte. Legal. Era um circo desses de espaço cultural, um circo para o debate sobre a Constituinte. Então, foi uma coisa importante em Curitiba, o Círculo da Constituinte. Então, quando o impeachment da Dilma estava rolando, nós criamos, com o apoio dos sindicatos aqui do Paraná, nós criamos o Círculo da Democracia, que era um circo de fato, não era mais o do circo da prefeitura, mas era um circo de fato. Por uma curiosidade da vida, o prefeito era o filho do Maurício Fruit, daquele prefeito. Gustavo, né? Gustavo Fruit. O Gustavo. E que ele abriu o espaço na prefeitura, literalmente abriu o espaço, ele permitiu que a gente usasse a praça. E nós montamos o Círculo da Democracia, que era o debate sobre o impeachment da Dilma. Bacana demais. Então, sem querer, eu acertei na moça, porque eu peguei essa imagem, mas não deu tempo de ler com calma, mas que bom, acho que aí a gente fecha esse bloco aí, e eu queria fechar com uma última questão, e a Márcia pode ficar à vontade, viu, Márcia, se você quiser fazer depois. A gente precisava saber o seguinte, eu vou exibir uma foto aqui, você tem um livro muito importante também, que é A Função Social da Terra. Isso. Né? Que ali você aborda a questão da reforma agrária, essa coisa que não se cumpriu até hoje, e várias outras questões.
Qual a função social da cultura? Como é que você, olhando lá atrás e hoje, qual a função da cultura? A cultura tem também uma função política em termos de cidadania? Olha, a pergunta, Zé Edvaldo, aí é vestibular, né? Fez uma pergunta bem difícil, eu acho que eu vou reprovar nessa, viu? Não vou conseguir te responder adequadamente. Mas porque isso eu acho que me exige uma reflexão maior. Uhum. A Terra é uma coisa externa ao ser humano. E, portanto, nós, quando falamos desta sociedade, que é uma sociedade que excluiu a natureza, a Terra tem uma função. E nós não podemos permitir que ela não cumpra a sua função, que é a função de nos dar vida. Uhum. Agora, a cultura é interna ao ser humano. A cultura é interna à sociedade humana, faz parte da sociedade humana. Eu diria, é a sociedade humana. Então, eu não sei se eu diria que a cultura tem uma função. Eu acho que se ela tem uma função, ela tem uma função de fazer a argamassa, juntar as pessoas, os identificados com ela, se juntarem em um corpo. Então, eu acho que ela é uma espécie de argamassa que une a sociedade. As sociedades muito mais identitárias do que outra coisa. Então, não sei se dá para dizer que isso é uma função. Uhum. Eu considero a cultura a expressão da própria vida, ou da própria sociedade humana. Não é? Então, se uma sociedade, ou um grupo, ou tem uma manifestação determinada de sua identidade, isso é cultura. Se tem bens que explicitam essa relação, esses são bens culturais, são bens que refletem, portanto, devem ser preservados, guardados, até sacralizados. Mas eu não saberia te responder, por isso que eu digo que eu reprovo na pergunta, se a cultura tem uma função, chamar ela como funcional, dar uma funcionalidade a ela. Né? Eu acho que ela é a própria sociedade humana. Uhum. Tá. Márcia, você quer fazer? Eu coloquei a última questão aí, Márcia, para fechar, dos legados, dos temas. Então, o Marés, eu acho que você já acabou falando isso meio que salpicando em diferentes partes da sua fala, mas já que nós estamos cuidando aqui do EPC, você vê que aqui não tem ninguém fã, né? Do próprio EPC. Somos tiete do EPC. Então, assim, a gente queria que você nos ajudasse aí. Se a gente tem aí um legado, né, que possa ser tirado aí do EPC, vinculado à formulação de políticas culturais, o que teria sido esse legado do EPC enquanto políticas culturais, né? Você pode falar que não deixou nada, né? Mas não, eu acho que deixou muito, Márcia. Eu acho que é a marca exatamente do que deve ser uma política cultural, que pode continuar existindo. O que é uma política cultural? O que é que o Estado, o município, a União tem que fazer em relação à cultura? Abrir espaço. É isso que tem que fazer, porque o Estado não vai fazer cultura, o município não vai fazer cultura. Então, as políticas não são políticas culturais no sentido de assim, nós vamos fazer alguns... Não, são políticas de abertura de espaço. Pode ser abertura de espaço tipo Lei Rouanet? Até pode. Eu não sei se sou tão favorável à Lei Rouanet assim, mas, enfim, até pode ser assim. Mas é fundamentalmente abrir espaço para que as culturas se manifestem, para que as culturas consigam se expressar e, inclusive, se mostrar e se gostar. Porque eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tem que gostar da própria cultura, né? Porque se você não gosta da cultura, você está angustiado, você vive num momento de angústia, um momento de separação do teu ser, né? Se a cultura é a sociedade,
e você não gosta, você não está gostando de viver. Né? Então, o que o Estado tem que fazer não é nem impor, nem ditar, nem levar, né? Nesse sentido de levar, de mostrar a cultura dos outros. Ao contrário, tem que deixar que as culturas se mostrem. Eu acho que é isso exatamente o que a gente fez. Né? Fazer com que brotasse as culturas, manifestassem, cada um contasse a sua própria cultura e tivesse lugar para fazer isso. Eu acho que o EPC de Minas, ele funcionava exatamente assim, era por isso o meu encanto, né? Eu me encantava porque, apesar de eu estava no Estado tentando fazer isso, eu via que isso podia acontecer independente do Estado. Que bacana, que joia. Muito obrigado por esse depoimento. E aí, olha, sem querer colocar como sonho, mas já sonhando, porque quanto mais a gente conversa aqui nessa sala de entrevista, fica para nós, vale a pena fazer um outro EPC? E se a gente caminha para fazer um outro EPC, Marés, que temas seriam estes hoje? Pois é. Não, eu acho que deveria fazer, sim. A primeira parte, não tem dúvida. A segunda parte, que temas, eu acho que tem algumas questões, e nesse sentido, Minas é muito rica, não é? E hoje tem uma participação muito importante na sociedade brasileira. Minas tem, eu me encanta esse fenômeno mineiro, né, de ter algumas. O processo de colonização de Minas é um processo muito dramático, né? A história colonial de Minas é um processo muito dramático, e ela expressa muito bem isso. Ou seja, Minas, a gente, quando pensa em Minas, a gente pensa nos monumentos coloniais, né? Yes. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa nos monumentos coloniais, Minas tem uma coisa que é brutal, que são as culturas indígenas e quilombolas, e a mistura das indígenas com as quilombolas. Eu acho que isso é uma coisa, para mim, porque eu vejo nos outros lugares, tem cultura indígena. Lá na Amazônia você tem culturas indígenas preservadas, arrumadas, etc., e um processo colonial um pouco diferenciado. Minas, você tem um processo colonial brutal, aquela dominação colonial total, né? E a destruição absoluta dos povos indígenas. Os povos indígenas chegaram ao nível próximo à extinção e rebrotam, em determinado momento, com uma força cultural impressionante, né? E, ao mesmo tempo, os quilombolas mineiros, que se misturam, às vezes, com povos indígenas, porque o processo é um processo que aconteceu muito na América Latina, dessa miscigenação entre africano e indígena, tentando transformar os indígenas em africanos para poder colonizá-los, né? Que destruiu povos indígenas inteiros, como em Cuba, por exemplo, destruiu todos, né? Então, eu acho que a discussão, se pensarmos em Minas, o que eu gostaria de escutar, né? Isso daí não como apresentação, mas como espectador, né? O que eu gostaria de ver é exatamente essa discussão. Qual é esse encontro? Como é que isso aflora? Como é que isso aparece tão claramente? Porque durante os EPCs isso aparecia, mas não com essa clareza, não é? Não com essa clareza. Essas manifestações não eram tão claras assim. Embora hoje, eu não via na época. Hoje, olha e diz, pô, cara. Eu acho que é isso falando. Acho que isso que você coloca é realmente fundamental. Assim, a gente está num outro. Se lá atrás a gente também estava valorizando exatamente a cultura também ligada às identidades, né? A forma de identificação que cada um tinha nos seus locais, hoje a gente está aí até com o identitarismo bastante presente, né? Eu tive na Conferência Estadual de Cultura, na Nacional de Cultura, né? Que foi início do ano passado. É impressionante quando a gente pega assim, os resultados das propostas, das demandas, são o tempo inteiro grupos identitários, sabe, com uma força muito grande, quantitativamente as propostas também, dentro do resultado da Conferência Nacional, foi muito evidente isso, sabe?
e acho que estamos vivendo outro momento mesmo, né? Quando você fala, estamos vivendo outro momento. Eu fiquei muito feliz que a Elke mandou um link de uma entrevista sua, e me parece que você é da consultoria Terra de Direitos. Sim. Então, a Terra de Direitos atua aqui, né, no Espinhaço Meridional, exatamente com as comunidades de importância do patrimônio agrícola mundial, né? Que eu tive ligado na luta deles desde 2010, 11, 12, em termos de comunidades remanescentes quilombo, e agora como, né, dentro dessa nova categoria, né, tradicional dos apanhadores de flores sempre vivas. Até pouco tempo, eles não existiam para ninguém, até no Google, né, isso que eu falo para eles. Até no Google, quando a gente lançava o nome dessas comunidades, a gente não achava nada. Hoje a gente lança no Google, né? Quartel do Indaiá, comunidade quilombola. Desce um conjunto de entrevistas, de tese, de dissertação, de pesquisas, né? Nessa busca mesmo de conquista de direito, de visibilidade. Então, eu acho que eu concordo com você, eu acho que esses povos, nossos povos, né, somos nós também, e a presença deles já estão se dando, né, de maneira muito veemente, que a gente espera que seja de conquista de direitos efetivos. Então, o próximo EPC, eu acho que nós temos que passar esse bastão, viu, Zé Divar? Não é nem nós, não. É buscar a juventude aí, desse povo todo aí que está nesse lugar, né? Entre indígena, quilombola, essas misturas todas, né? Que somos nós, e passar a bola para eles. Tá mudo. Eu achei que estava passando a bola para o Marés, que o Marés estava com as ideias muito mais avançadas do que as nossas. Ó. Sempre, né? Sempre. Mas olha só, passar a bola para mim, eu coitado, aqui já estou batendo o pino. Tem que fazer para a juventude mesmo. Mas eu tô brincando. Na verdade, assim, eu concordo com a Márcia, e muito com você e com a Márcia, eu acho que é isso mesmo, mas assim, eu já até cunhei a manchete aqui, viu, Marés? Uma parte é Fiscal Manuel de Barros. Assim, Carlos Marés defende realização do 5º EPC e já confirma a participação como palestrante e debatedor. Não, como ouvinte. Eu disse que eu quero ouvir, eu vou lá para ouvir. Não vou pra... Que a segunda parte você não confirmou, mas é igual o Manuel de Barros fala, tudo que eu não invento é falso. Então, nós estamos inventando aqui que é verdade. Ai, gente, é isso. Podemos encerrar. Eu vou agradecer ao Marés pela participação, né? E muito obrigado, nos honrou muito, grande prazer te reencontrar, né? Assim, tão vivaz, com as ideias tão, e assim, o que admiro muito nas pessoas é a coerência, né? A coerência de vida e tal. E você, ao analisar a sua trajetória aí profissional, e como uma pessoa atinada para as questões do país, assim, é impressionante, né? A gente vê os seus livros, as suas manifestações, né? Então, com certeza, igual a Márcia falou, não tem nada definido que vai ter. Mas, diante desse seu chamamento aí, nesse chamamento, eu acho que não vai ter como o povo escapar, não, viu, Marés? Eu acho que tem que fazer mesmo. Te agradeço muito, viu, a sua participação. Acho que a Márcia vai despedir de você. E, na sequência, aí, depois que rodar a vinheta, a gente fala mais um pouquinho, só para fechar. Então, antes de dar o tchau, Marés, se você quer aqui deixar alguma fala, alguma consideração, para a gente partir para o encerramento mesmo. Não, eu acho, sabe, Márcia e Zé Evaldo, o EPC, os movimentos de cultura daquele momento, de redemocratização, pós-ditadura, que ainda estávamos numa ditadura. O fato é esse, a ditadura ainda existia. A gente começa a trabalhar com a ditadura no nosso cangote. Fortaleceram a democracia. Conseguiram dar uma dimensão para a democracia que era muito mais do que simplesmente acabar a ditadura, né? Foi a projeção do que seria o novo.
E, nesse sentido, influenciou muito a Constituição, o processo constituinte, a Constituição, e depois os governos que se seguiram. Então, eu acho que às vezes, a gente não dá tanta importância pelos momentos históricos que a gente participa, né? Quando olha para trás, depois de 40 anos, a gente olha, poxa, tudo isso foi feito? Tudo isso aconteceu, é a realidade, né? É verdade. Naquele momento que a gente está vivendo, a gente simplesmente está vivendo a euforia do momento, que, aliás, era muito boa. Era. Com certeza. Verdade. Marésio, muito obrigado. Então é isso. Eu te agradecer também. Te agradecer, viu, novamente aí por essa brilhante, né, essa conversa com você, viu? Marcante e vai marcar mais ainda, porque vai ficar na plataforma agora também, né? Apesar de que você já está aí nas redes sociais, mas o EPC nada está nas redes sociais, né? Então, esse projeto vai viabilizar isso, né? De já deixar um pouco dessa memória disponível em rede, viu? Muito. E se você tiver algo para pôr no baú do Edivar, vou buscar. E o Paulo César Loureiro Botas, né? Passar o contato, porque também pode ser que ele tenha, né, algum material que a gente possa escanear e deixar e devolver, tá? Apesar de que hoje todo mundo escaneia e manda. Mas, olha, deixa eu agradecer de coração. Venha a Minas com tempo, não venha corrido, para a gente poder se encontrar presencialmente aí em algum lugar, tá bom? Você já foi numa Vesperata em Diamantina? Não. Aí, Márcia. A Vesperata é uma reinvenção da tradição de Diamantina, é um produto turístico que acontece em temporadas, a cada 15 dias, de abril a outubro, em que os músicos ficam nas sacadas e os regentes regem um concerto do chão, né? Então, é um concerto invertido, que foi um resultado da campanha Patrimônio Mundial, né? Que reinventou uma prática, né? Só que apropriada dentro do turismo e como produto turístico mesmo, que é um concerto de bandas, mas fica belíssimo, porque é na rua, ocupa as sacadas dos casarões, enche de mesa e muito bonito. Será bem-vindo. Eu, como assessor da Márcia, eu estou fazendo as vezes de convidar em nome dela, tá? Para ir lá. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso, gente. Vamos rodar a vinheta e a gente se fala daqui a pouco. Obrigado, Marés. Obrigada. Eu que agradeço.